Vamos começar nos apresentando. Eu sou Márcio Garcia, do Orquidário Orquidiomania. E hoje, domingo, eu costumo sempre fazer uma live, falar um pouquinho sobre cultivo de orquídeas e sobre alguns outros assuntos relacionados. Hoje nós vamos falar sobre raízes. E aí a pergunta é cortar ou não cortar, tá? Eu sempre digo assim, na vida sempre existe mais de uma possibilidade, né? A gente pode fazer de uma maneira ou de outra. Durante a nossa vida, todos os dias, nós decidimos, desde a hora que a gente acorda, vou acordar nesse horário ou não, vou por aquele caminho ou não. Então, tudo tem, normalmente, possibilidades de escolha, tá? E no cultivo de orquídeas não é diferente. Existem várias formas de você fazer a mesma coisa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre raízes, e aí algumas pessoas me perguntam: Márcio, por que não cortar as raízes? As raízes estão feias, eu olho para ela, ela tá com cara de morta, e eu vi na internet, o pessoal recomenda cortar, e eu vou cortar. Aí eu já ouvi muitas vezes essa pergunta. Já vi algumas pessoas dizendo: olha, tem que cortar. Outros dizem: pessoal, a raiz faz mal para a planta, então corte a raiz. E ao longo dos anos, logo que eu comecei a cultivar, eu fui aonde? Eu fui na internet. Fui pesquisar como replantar uma orquídea. E eu vi vários canais ensinando a pegar a planta, tirar do vaso, limpar bem, cortar as raizinhas, passar canela, passar não sei o que, aplicar não sei o que lá e replantar a planta. E eu comecei a fazer isso. Comprei algumas orquídeas, umas bonitas, umas feias, muitas muito feias, e fui testar o que eu tinha aprendido. Falei, eu quero saber o que dá certo e o que dá errado. Pois bem, ao longo do tempo eu percebi o seguinte: algumas plantas que eu cortei as raízes e replantei, rapidamente se recuperaram. Emitiram raízes, se fixaram no substrato que eu coloquei, na madeira ou no leque, e foram embora. Outras demoraram muito tempo. Ficaram ali paradas, não ia nem para frente nem para trás. E outras demoraram, mas morreram. Eu diria que a média me mostrou que não vale a pena cortar as raízes. Você pode cortar as raízes? Sim, é uma opção sua. É possível cortar as raízes de uma planta e ter sucesso? É possível. Só que aí que está o segredo. Este é o grande segredo. Por quê? Eu já cultivo orquídeas, já vão para quase 30 anos. Eu comecei comprando exemplares, por causa da flor. Passou a florada, eu tentei cuidar, vi que não ia para frente, conversava com um, conversava com o outro, todo mundo falava: não adianta tentar cultivar que elas vão morrer. E eu, intrigado com isso, fui tentando de um jeito, tentando do outro, resolvi levá-las, as que eu tinha em casa, que eu morava num apartamento, colocar na árvore. Pois bem, as que eu coloquei na árvore começaram a ir bem. Só que eu comecei a observar, algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado. Eu, uma certa ocasião, fiz uma poda na árvore, minhas plantas sentiram porque aumentou a quantidade de luz, algumas pegaram sol, e eu fui aprendendo. E aí, de novo, vou voltar à pergunta: corto ou não corto? Essas primeiras eu não cortei, tirei do vaso, fui lá, amarrei, ficou do jeito que estava. Praticamente todas sobreviveram. Eu comprei algumas na estrada, mais tarde eu fui descobrir que eu tinha comprado uma Cattleya forbese e uma outrazinha bonitinha e tal, e fui aprendendo. Bom, aí hoje a questão é essa: eu corto ou não corto? Aí é bem simples a resposta. Depende da situação. Se você é um cultivador experiente, já passou pelaquela fase inicial, já sabe reconhecer qual planta você está trabalhando, como é que é o ambiente da sua casa,
como que você rega, como que você aduba, como as plantas reagem com você, qual parte da planta você está replantando, se é a frente da planta, se é a traseira da planta, se ela tem alguma doença, algum probleminha, então você pode fazer a escolha certa. Por que nós, do Orquidário Orquídeas, falamos para vocês não cortarem? Porque normalmente a gente busca essa informação na internet quando a gente não sabe o que fazer. Então, normalmente, quem busca essa informação são as pessoas que estão iniciando. E aí ela encontra alguém muito experiente cortando tudo. Ela vai em casa e corta tudo. E o que acontece com a planta dela? Morre. Por quê? Porque ela cortou aquela planta que estava debilitada, aquela planta que só tinha uma única raiz, e ela foi lá e cortou aquela única raiz. E aí a planta, no desespero de sobreviver, precisa emitir raiz. Ela já estava quase morta e agora ela tem que passar energia para produzir raiz. Ela vai soltar raiz? Provavelmente sim. Mas a que custo? Quanta energia ela gastou para soltar essa raiz? Então, a ideia nossa é que você faça isso da maneira menos traumática possível, mais branda. Então, qual é a maneira mais branda? Não causar trauma na planta. Mas, Márcio, dá certo? Eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe aqui uma velha conhecida nossa. Eu estou em casa, e em casa a gente não tem muitos exemplares. Mas a gente tem exemplares importantes, que estão com a gente há muito tempo. Um deles é esse aqui. Todo mundo já conhece ele, eu vou mostrar de novo. Essa planta, ela foi plantada, eu não lembro exatamente como a Ju plantou ela, mas essa planta morreu. Vocês estão vendo essa parte preta? Essa parte é a planta principal que secou. Por algum motivo, ela morreu. Deve ter dado uma podridão, deve ter dado alguma doença, algum trauma ela teve e morreu. As raízes estavam sadias. Mas vocês vejam como a Ju plantou. Vou mostrar para vocês verem o detalhe. Vocês estão vendo essa parte arredondada? Isso aqui, minha gente, é o fundo do vaso. Quando a Ju tirou do vaso, tinha esse formato as raízes. E do jeito que ela tirou do vaso, ela plantou aqui. Simplesmente amarrou a planta com as raízes antigas, as raízes que veio lá do produtor que produziu ela, e colocou nessa casca de peroba. Ela se fixou aqui, seguiu vida, emitiu raízes, todo o substrato que tinha na planta inicialmente, possivelmente tem resto de esfagno aqui, possivelmente fosse esfagno. Ele foi retirado ou foi degradado, sobrou só as raízes e o nosso toquinho. Pois bem, essa planta morreu, soltou duas plantas novas, vocês podem ver aqui, planta 1, planta 2, certo? Está emitindo novas raízes. Por toda a extensão dela nós vemos as coifas. E está aí o exemplo dado. Ou seja, é importante para a planta, assim como para todos os seres vivos, todas as partes do seu corpo íntegras. As raízes fazem parte desse sistema, tá? E às vezes a gente, sem perceber ou sem conhecer, vai lá e causa um grande trauma para a planta. Eu vou pegar uma planta aqui para vocês verem. Eu não poderia falar de raízes sem trazer uma vanda. Ok? Pera lá, deixa eu pegar aqui que ela está enroscada. Bastante cuidado. Vou trazer ela aqui para trás para vocês verem. É uma vanda da nossa coleção. Não sei que cor que é.
a gente cultiva planta em casa e em casa a gente tem uma característica um pouco diferente. A gente não se preocupa tanto com a identificação da planta, tá? Se ela tem um nome ou se tem outro nome, para nós isso não tem muito valor. O valor que tem é a planta, certo? Tem umas que têm flores muito lindas, tem outras que têm uma flor relativamente comum. Mesmo assim, ela tem a beleza dela, ok? Aí, vou trazer perto de vocês para vocês verem as raízes. Vocês podem notar, ó, coifa nova, coifa nova, coifa nova, raízes novas, raízes, raízes, raízes. Por toda a extensão da planta, mesmo a mais longa, a gente vê raízes. E aí, por que eu trouxe essa planta? Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Deixa eu achar. Deixa eu achar aqui. Eu quero... É aqui? É aqui. Eu quero que vocês olhem. Vocês estão vendo essa raiz? Minha gente, essa raiz, se você olhar, ela está totalmente quebrada. Dá para ver através dela. O velame está quebrado, totalmente quebrado. Eu olhando aqui, dá para ver, é que eu não consigo mostrar exatamente para vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem o que eu falo. Bom, pois bem, essa raiz, a olhos inocentes, ela quebrou e perdeu toda a função. Mas aí você vai lá embaixo, minha gente, vocês estão vendo o verde? Vocês estão vendo que dá a impressão que ela morreu e continuou a vida? Então, toda essa planta, existem exemplos semelhantes. A raiz quebrada, totalmente arrebentada, e lá embaixo a gente vai olhar, a vida continua, tá? Então, e eu tenho exemplos, aqui em casa eu não tenho, lá no orquidário tem várias plantas. Deixa eu rearrumar aqui, só um minutinho, eu já volto. No orquidário, nós temos vários exemplares que a raiz, você vê, ela tá praticamente separada, só tem aquele fiozinho dentro e lá na ponta tem vida. Então, a minha experiência vem aqui dizer para vocês que é importante você manter as raízes das plantas. Vou mostrar uma outra planta para vocês, uma lindinha. Essa aqui são da coleção da minha esposa, da Juliana Garcia. É uma Phalaenopsis violacea. Essa é uma espécie, plantinha delicada, folhinhas sensíveis, difícil cultivo. Essa planta é para quem já tem um pouco de conhecimento. Por que é difícil? Eu vou mostrar para vocês. Essa planta está com a gente há quanto tempo, amor? Você lembra? Mais de um ano? 2 anos. Uns 2 anos está em casa. Vocês sabem que nós adoramos o cultivo da Phalaenopsis. A gente se dá muito bem aqui atrás, tem o nosso famoso quadro de Phalaenopsis. Vocês sabem que a gente se dá muito bem no cultivo de Phalaenopsis. Tá lá. Vocês vão olhar, vocês vão perceber. Minha gente, tem só uma raiz. Não tem nada. Por baixo aqui, vocês não vão ver, mas era uma ligação. Pessoal, então, esta planta, se você receber ela em uma determinada época do ano, vamos supor que você receba ela num período frio. Você vai pegar a planta, vai olhar, vai ver que não tem nenhuma raiz. Todas as raízes estão com cara de seca, sem ponteira, com cara de morta. Aí, se você usar a técnica que muita gente ensina, o que você vai fazer? Você vai cortar as raízes, replantar a planta. Minha gente,
possivelmente você aumenta muito a chance de você matar a planta. Por quê? Ela só tem uma raiz. Está viva ela. Quem mantém essa planta é essa ponteira aqui. Tudo vem aqui, ó. Essa ponteirinha aqui. A outra que tem aqui não tem ponteira. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um toquinho de raiz aqui, ó. Tá vendo? Mas não tem ponteira. Mas ela está fazendo a função dela. Tá aí, ó. Folha nova, bonita. Haste floral com flor e botãozinho lá embaixo, minha gente. São duas flores. Não é só uma. A planta está super saudável. Tá? Então a minha dica para vocês é essa. Vou dar mais um exemplo para vocês. Ó, tá aqui. Tá aqui uma planta. Esta é uma Cattleya pastoral Ave Maria. Tá? É uma planta que está com a gente já há algum tempo. É uma planta muito bonita. É uma alba com um labelo pouquinho amarelo com uma pinta em tom de rosa lá na frente. É uma planta fantástica. Planta de coloração amarela. As folhas dela, os pseudobulbos dela são amarelados, tá? Esta planta foi feita a mesma coisa. Ela foi tirada de um vaso de plástico que ela estava e foi simplesmente colocada aqui. Essa planta é proveniente de um corte, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que ela nasce, é um corte. Ela já veio pra gente, era um corte e a gente replantou aqui. Minha gente, do jeito que a gente tirou do vaso, colocou aqui. Vocês vão ver, olhem, vocês vão ver todas as raízes velhas, secas, estão todas aqui, não foi tirado nenhuma. Aí você vai observar, eu vou pôr aí para vocês ficarem olhando. Tem um monte de coisa, essa planta tem raízes finas. É uma Cattleya de raízes mais finas, não é aquela que tem calibre grosso. Tá lá, ó. Tem um monte de ponteirinha surgindo para todo lado. Eu não vou nem mostrar, não consigo ir aí mostrar para vocês, mas se vocês conseguirem ver aí na imagem, vocês vão observar que por toda a extensão da planta, nós temos raízes saindo. E aí, qual é o ensinamento que essa planta me deu? Ela me deu o seguinte, ela mostrou para mim que aquelas raízes da parte traseira da planta, que está aqui atrás, que relativamente não tem mais importância para a planta. Afinal de contas, segundo a teoria de alguns mestres, você pode cortar todas as raízes. Estão todas enraizadas. Então, qual é o ensinamento da planta para mim, para o Márcio? Márcio, preserve, mantenha todas as raízes, que a planta vai se adaptar melhor ao seu replantio. Concorda comigo? Se eu estou fazendo a planta passar por um estresse, se eu tirei ela de um vaso, passei para outro, não é melhor eu trazer menos trauma para ela possível? Com certeza. Minha gente, vou dar mais um exemplo. Espera um minutinho só. Deixa eu pegar aqui do lado. Pessoal, outra plantinha. Eu uso muito essa planta como exemplo, por quê? Porque essa planta a gente costuma encontrar com facilidade. Praticamente todo mundo tem uma planta dessa em casa. A famosa Phalaenopsis. Essa aqui tem uma florzinha bem bonitinha. Ela é minha companheira de live, eu sempre mostro ela para vocês. E aí é o seguinte, a minha pergunta para vocês é assim, você comprou isso aqui lá no mercado? Foi no supermercado, foi lá, tava em promoção, você pegou a plantinha, tava com um papelzão bonito, tal, um cacho de flores, falou, vou levar para casa. E levou para casa. Chegou em casa, você pôs em cima da mesa, deixou lá. Tem que pôr água, pôs água. O que aconteceu com essa planta? O dia que você tirou o papel, que você foi olhar para ela, as raízes lá de dentro apodreceram e morreram. Você olha para a raiz,
o velame está melado, está podre. Você encosta a mão nele, está solto. E aí você fala, eu preciso replantar. Com certeza. Márcio, tiro as raízes ou não tiro as raízes? Corto ou não corto? Comecei a live falando que você pode cortar ou você pode não cortar. Você tem experiência? Você sabe cortar? Todas as plantas que você corta, que você cortou, estão vivas? Corta. Você não tem experiência, você nunca cortou, você não sabe o que fazer. Então corta. Vai lá, com a mão, com suavidade, retire tudo aquilo que você vê que está estragado, que está podre. Que você sente que o teu instinto fala para você, apodreceu, melou, está cheirando mal. Tira e replante a sua planta. Tá? Então essa é a dica. Outra coisa, você comprou uma planta. Ela tá bonita, tal, você chega em casa e fala, não, eu vou replantar, preciso replantar. Aquela ansiedade, você vai lá mexer na planta. Aí quer dizer, você pegou uma planta que foi produzida num ambiente perfeito. Vamos dizer perfeito? Lá na estufa ela tinha luminosidade certa, ela tinha ventilação certa, ela tinha água na hora certinha, ela tinha adubação, ela tinha engenheiro agrônomo, tinha biólogo, tinha todo mundo cuidando dela. Estava no paraíso, estava no Hotel 5 Estrelas. Saiu do Hotel 5 Estrelas, foi para a vitrine, ficou lá na vitrine do mercado, ficou lá na vitrine da loja esperando alguém comprar. Ninguém comprou, ela foi para promoção. Aí você se interessou, levou ela para casa. Chegou na sua casa, não é aquele 5 estrelas. Vamos supor que é, sabe aquela pensão gostosa, que a comida é gostosa, é tudo arrumadinho, a casa é um doce. Só que a gente não entende de planta. A gente não sabe cultivar igual lá onde ela é produzida. Aí a planta vai ter que se adaptar, gente. Eu já ensinei para vocês que as plantas se adaptam. Então, qual é a minha dica? Se você comprou uma planta, se você olha para ela e o aspecto é bom, as raízes estão boas, ou o vegetal está bom, dê um tempo para ela. Às vezes você vai lá e compra uma planta, você olha para a planta e fala, o vegetal tá bom, mas tá ruim de raiz, vou mexer. Só mexe se você entende. Se você tem dúvida da sua capacidade, deixa lá ela paradinha. Escolhe um lugar bom para ela, rega, aduba, olha, procura ver se não tem nenhum bichinho, se não tem nenhuma praguinha. Dê tempo para ela acostumar com a nova casa, ok? Aí sim, depois que ela deu aquele período de adaptação, você fala, bom, já se adaptou, já conhece a minha casa, já me conhece, sabe meu nome, sabe minha idade, sabe como que eu gosto de cuidar dela, beleza, agora eu vou mexer. Aí você fala, tá bom, vou mexer hoje, começo de inverno, minha gente. Tá começando a esfriar, aqui em Maringá hoje tá fresquinho. A planta tá falando, opa, tá vindo frio, deixa eu diminuir a velocidade, deixa eu me acalmar. Então, não é hora de mexer em planta agora. Só mexe quem tem experiência e sabe o que está fazendo. Ah, por que que eu falo isso? Minha gente, quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu fui para a internet aprender. E as pessoas começaram a ver que a gente cuidava de planta e que a gente começou a vender as orquídeas. Todo mundo falava muito, mas muita gente falava pra gente, eu não dou sorte, as orquídeas todas morrem comigo. A minha casa não serve para cultivar orquídea, elas morrem. Mas muita gente. E aí a gente começou a explicar para as pessoas o básico, o simples, certo? Só que é o seguinte, o básico, simples, dá certo para quem está começando, mas dá certo para quem já é experiente. Por quê? Porque é o básico, é a maneira
simples de fazer. Você pode fazer a maneira difícil ou a maneira mais tecnificada? Pode, mas aí você tem que ter o conhecimento. Você vai num orquidário que produz plantas, que faz um lote enorme de plantas, que ele tem lá as matrizes e aí ele corta, igual fez aqui, ó. Ele corta a matriz dele para fazer mudas. Você vai ver que eles cortam e cortam as raízes. Você fala, vou cortar também. Mas eles já têm experiência. Eles já sabem como cortar, como limpar a planta, como replantar, qual adubo usar, em qual estufa vai colocar, qual substrato, tá? Ele já tem a técnica e a gente não tem. Normalmente, quem produz trabalha com alguns tipos de plantas já estudadas e conhecidas. Nós não, nós temos uma variedade muito grande, tá? Aí, você fala, e agora? O que eu faço? Mesmo a gente que tem experiência, às vezes pega uma plantinha, né? Tá lá, ó. Ó, tá aqui, ó. Deu ácaro. Mas, Márcio, como você deixa dar ácaro na sua casa? Você não é experiente? Você não conhece? Você não mexe com isso? Você não tem os produtos na tua loja? Como que pega ácaro? Simples, minha gente. O ambiente da minha casa mudou. Aqui do meu lado é o fundo da minha casa. Tinha uma mata aqui. Era uma mata, não era uma mata nativa. É uma mata formada a partir de uma planta invasora. Uma planta que cresce rapidamente e que virou uma florestinha, uma matinha aqui atrás. Essa mata mantinha a umidade relativa do ar em casa, muito bacana. E cortava principalmente o vento. E a luminosidade da minha casa também era diferente. Pois bem, foram lá, cortaram tudo. O que aconteceu com a minha casa? Mudou a umidade, mudou a luminosidade e mudou a umidade. Bom, tá aí, minhas plantas, todas aqui, ó. Tá vendo aqui? Tudo aqui, ó. Todas as plantas sentiram. Todas. Tá? E o ácaro veio junto. Então, não é só a experiência. Se o ambiente muda, pode acontecer alguma coisa diferente. Por isso que a gente busca sempre cultivar num ambiente controlado. Por que a gente fala que é mais difícil cultivar orquídeas na chuva? Porque você não controla a quantidade de água. Quando chove pouco, você consegue molhar, você compensa. Mas quando chove muito, você não consegue tirar a umidade. E aí a planta sente. Principalmente a orquídea, que não gosta de longos períodos com as raízes encharcadas. Então, as raízes, minha gente, as raízes são a base do cultivo. Tá aqui, ó. A Ju sempre fala isso. Minha gente, a planta morreu, mas sobrou as raízes estavam bonitas, estavam saudáveis. Espera que a planta vai rebotar. Tá aí, ó. Linda, essa planta aqui é uma guerreira, tá? Tá linda, maravilhosa, perfeitinha. Tem outras? Tenho. Todas elas são assim, tá? Lógico, se você bobear, você perde a planta, tá? Então, a minha dica para vocês sobre orquídea é isso. Então, quando alguém ensina alguma coisa, o mundo de hoje tem uma grande diferença. Você encontra conhecimento aqui nessa telinha de todo tipo. Tem gente que ensina a fazer milagre. Ensina como produzir, como plantar, como ter flor, como de tudo. Basta apenas você ir lá e copiar. Só que assim, poucas pessoas mostram o resultado, tá? Mostra como fazer, mostra uma planta bonita dizendo que foi feito daquele jeito e pronto. Você não sabe se é verdade ou não. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso, não estou duvidando da experiência de ninguém. Eu só estou dizendo assim, que existem vários caminhos. Você pode cortar ou não cortar. Eu estou explicando por que o Orquidário de Mania fala para não cortar.
Tá? Eu não estou dizendo para você que você não pode cortar. Porque nós mesmos somos adeptos de que cada um tenha o seu modo de cultivo, adaptado à sua casa, às suas plantas, ao seu conhecimento. Tá? Mas, para quem está começando e não sabe direito o que fazer, para quem é experiente, mas tem dúvida, não corte. Tá? Não corte. O teu sucesso vai ser muito maior. É assim. Eu experimentei fazer isso. Quando eu comecei, eu comprei orquídeas, cortes. Ah, eu achei uma planta bonita. Vou levar esse corte para casa. Ah, eu comprei planta e cortei as raízes. E pus lá num vaso bonito. Fiz tudo certinho. Só que assim, qual era o problema? Eu ainda não tinha experiência. A minha experiência de orquídea era de cultivar na árvore. Então, lá na árvore, o que eu fazia? Quando estava seco, eu molhava. Comprava um adubinho, passava, e a árvore se cuidava do resto, a natureza cuidava do resto. Era uma árvore linda, bonita, então as orquídeas iam muito bem. Quando eu trouxe a experiência para dentro de casa, que eu fui cultivar na minha casa, começaram a aparecer os problemas. As plantas não iam bem, eu olhava para ela, vai morrer, o que eu faço? Aí a ansiedade que é terrível. Você olha para a planta assim, fala, ai, eu já plantei ela faz um mês, não mudou nada, eu fiz errado, faz de novo. Passou um mês, ai, ficou pior, eu errei, vai lá e muda de novo. Aí põe num canto, não gostou daqui, põe no outro. Ah não, acho que ela precisa de um solzinho da manhã, não. Aí chove, minha gente. Uma experiência traumática minha. Choveu finalzinho da tarde, as plantas estavam secas, um calor danado. Eu falei, vou pôr lá na chuva. Esqueci elas. No outro dia de manhã, minha gente, eu fui trabalhar e não guardei as plantas. Pegou sol. Bom, você já sabe o resultado, né? Aquelas, as mais lindas minhas, que eu coloquei lá no sol, queimaram. Então, a gente quando começa, a gente comete uns erros que depois a gente aprende, né? Pô, tirou aqui do lugar, pegou a chuvinha, põe de volta. Não deixa lá. Eu deixei lá, esqueci. Tá? Vai mudar uma planta, olha, antes de mudar a planta de lugar, olha como é que é o sol de manhã, na hora do almoço e à tarde. Vê se ali não bate sol, porque a gente pega, ah, esse lugar é lindo, vou pôr aqui, põe lá, chega à tarde, sol na planta, mata a planta. Então essa escolha, minha gente, do que fazer ou não fazer, por isso que eu chamei raízes, cortar ou não cortar, tá? É para você parar e pensar o que você deve fazer com suas orquídeas, como você pode cultivar orquídeas sem correr tantos riscos, tá? É mais fácil pegar uma planta que está estabelecida, está ali com uma quantidade de raízes, está com um vegetal relativamente bonito, que você comprou com flores, que está com aparência boa, você escolheu a mais bonita que você viu ou aquela que você mais gostou. É mais fácil você cultivar ela já estabelecida ou você rapidamente tirar dali e ir para outro lugar. Às vezes a gente se preocupa muito com a aparência, a gente quer dar o melhor local para aquela planta. Você quer dar um vaso novo para ela, um local bonito, um substrato limpo, e muitas vezes você prejudica a planta. Então, dica de hoje, minha gente, é essa. Analise qual é o melhor caminho. Isso serve não é só para as plantas, serve para tudo na vida. Você vai fazer uma coisa nova que você não conhece? Pensa, analisa. Vou abrir um negócio novo. A gente fica tão motivado, a gente fica com tanta ansiedade, com tanta vontade, que a gente rapidamente começa. Não pensa, não analisa, não investiga, não conversa, não pergunta. Ah, se eu perguntar para alguém, alguém vai me copiar, vai começar antes que eu. Vai comprar alguma coisa, você vai comprar um imóvel, um carro,
Não pergunta para quem tem, não entra na internet para pesquisar. Aí depois compra e fala, ai, comprei uma barca furada danada, o carro é gastador que só vendo. Então, sirva-se do aprendizado aqui, dentro da sua casa, no seu jardim, na sua diversão, para você tomar as decisões na vida também. Aprenda a trabalhar com a ansiedade. Tá aqui, ó. Essa aqui desafia a ansiedade da gente. É desafiadora essa plantinha. Ela fica feia, a florzinha, a folhinha que nasceu em casa nasceu toda enrugadinha, toda danada. Aí veio outra bonita, veio a flor. Tá lá a raizinha, mas você olha para o resto da planta, dá desespero. Você fala, mas tá morta. Então, tá aí a dica, tá? Corta ou não corta? Pode fazer os dois? Depende da sua capacidade, depende das suas escolhas. Na vida, tudo é assim. Vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Isso é certo ou isso é errado, tá? Então, a dica de hoje, aprenda a cultivar as coisas, aprenda a controlar a sua ansiedade cultivando orquídeas. Aprenda a trabalhar o seu espírito, as suas capacidades, observando as plantas. Elas dependem totalmente da sua decisão, tá? Você decide, tá? Em tudo na vida é assim. Normalmente as coisas acontecem por decisão da gente. Muitas vezes a gente fala, aconteceu isso na minha vida, deu errado por causa do fulano, ou o fulano falou isso, mas quem tomou a decisão foi a gente. Os outros não tomam decisão pela gente. Eu vejo muita gente fazendo assim. Ela quer vender uma planta. Em vez dela falar bem da planta dela, ela fala mal da planta do vizinho, do vendedor vizinho, fala mal do outro. É fácil. Por quê? Primeiro que a internet adora um bafo. Se você colocar aqui que você vai brigar com alguém, vai dar 3 vezes mais gente. Se eu vim aqui hoje dizer que eu vou contar um segredo, que eu vou expor a vida de alguém, lota de gente, minha gente. Então na internet tem isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, aprenda no cultivo de orquídeas a entender a vida e leve isso para dentro de casa, minha gente. Você não precisa olhar a planta do vizinho e falar que a planta dele tá feia para a tua ficar bonita. Precisa. Você precisa olhar para o vizinho e falar, mas aquela plantinha lá, hein? Olha, não vai dar certo. Não, minha gente, por favor. E outra, normalmente quem faz isso, que fala mal das coisas dos outros, faz isso que não tem competência para falar bem do dela. Mas chama a atenção. Então, em vez de chamar a atenção, minha gente, eu diria para você, preste atenção. Aprenda a fazer, certo? E aí o mais bonito de tudo. O mais bacana é quando você aprende e você aprende a ensinar. Minha gente, é prazeroso poder ensinar alguém. E eu tenho certeza que todo mundo que segue a gente, todo mundo que cultiva orquídea, tem alguma coisa para ensinar. Tem alguma coisa para compartilhar. Tem uma plantinha, uma mudinha que está lá sobrando para presentear alguém. Então, minha gente, use aquilo de bom que a vida te dá, aquilo de bom que você aprende para abençoar as pessoas que vivem em você, próximo de você. Minha gente, eu na minha vida tenho uma coisa que eu sempre falo. Algumas pessoas que passaram pela minha vida foram anjos da guarda. Você conhece um anjo da guarda? Eu, quando era criança, achava que anjo tinha asa, né? Tinha aqui, ó, a asa. Aí tinha uma auréola, tinha cabelinho assim igual o meu, né? Branquinho,
ou loirinho, os olhos azuis, e andava assim, né? Anjo. Eu achava que anjo era assim. E a vida me ensinou que os anjos são as pessoas que passam pela nossa vida e falam coisas, muitas vezes, muito duras. Às vezes o anjo da guarda vem e dá uma pedrada na gente e depois você fala, pô, você sabe que por causa daquele acontecimento mudou a minha vida? Então nem sempre o anjo da guarda vem para te ajudar. Às vezes o anjo da guarda vem para te alertar, vem para te acordar, vem falar, ô, acorda, a vida tá aí. Então, na minha vida eu tive muitos anjos da guarda, mas muitas pessoas passaram na minha vida, me ensinaram coisas, me mostraram coisas, me deram dicas, me deram ensinamentos, me passaram uma coisa que eu chamo de muito importante, que se chama sabedoria. Mas a sabedoria não está lá na faculdade não, minha gente, não está na universidade, não está dentro dos laboratórios. A sabedoria está aqui fora. Porque quem está lá dentro da universidade, quem está lá dentro dos laboratórios, quem são os grandes estudiosos, também precisam da sabedoria do dia a dia. Porque se ele não observar o mundo, ele não faz nada lá dentro. Todo ensinamento, todo conhecimento, não nasceu do conhecimento. Nasceu do que existe. Foi pesquisado, foi desenvolvido daquilo que existe. Então, minha gente, eu gosto muito dessa palavra, sabedoria. Isso faz uma diferença na vida da gente. Como eu gostaria de ser um homem sábio. Mas a gente não é. Tem hora que eu faço umas coisas que a minha esposa olha pra mim e fala, amor, nós somos uns besta. Como que a gente faz uma coisa dessa? Como é que a gente erra isso? E a gente erra. Então, eu sou um homem que acredito em Deus. E normalmente eu faço as minhas orações antes de dormir. E sempre no meu pensamento eu peço a Deus sabedoria. Certo? Porque com sabedoria a gente melhora tudo na vida. A gente pede saúde, a gente pede cuidado, a gente pede proteção, mas a sabedoria ajuda em tudo isso. Por quê, minha gente? Eu já cansei de ouvir gente falar assim, fulano não tem sorte, já bateu de carro, já se enroscou não sei aonde, já aconteceu isso, já foi roubado, já aconteceu de tudo com aquele camarada. Aí você vai ver, não tem hora para sair, não pensa para onde vai, anda com excesso de velocidade, cruza o cruzamento, não para, não tem que parar. Aí você fala, pô, não tem sorte, mas não tem sabedoria. A sabedoria te traz sorte. Por quê? Porque você deixa de se enfiar em rascadas. Tem coisa que você olha e fala, não vai dar certo. E você faz. Então, minha gente, dica de hoje. Sabedoria, tá? Use a sabedoria. Cuide das coisas boas que a vida traz para você. Veja tudo que acontece na tua vida pelo lado bom. Saiba que um anjo da guarda pode vir para te alertar de alguma coisa, tá? E Deus abençoe a todos vocês. Saiba ver a beleza do sol e saiba ver a beleza da chuva, tá? É o que eu deixo para vocês hoje.